Quantas vezes você já se sentiu insatisfeito com a vida, sem conseguir entender o porquê? Talvez você tenha a impressão de que tudo está no seu devido lugar, mas a sua alegria simplesmente não aparece. Eu vou te contar um segredo. O seu problema não está no que acontece ao seu redor, mas sim no que está acontecendo dentro de você. A Bíblia nos ensina que a felicidade e a comunhão com Deus dependem de uma única coisa: um coração puro. Mas o que acontece quando esse coração está cheio de algo que você nem percebe? Quando o ressentimento, a amargura e a falta de perdão criam rachaduras que impedem a luz de Deus de entrar? Neste vídeo, eu não vou te dar apenas uma razão para perdoar. Eu vou te mostrar a chave para limpar o seu coração e, finalmente, enxergar a bondade divina. A sua vida plena e a sua alegria estão a um passo de distância, e eu vou te guiar até lá. Acredito que a frustração das pessoas surge das difíceis condições que o mundo enfrenta atualmente. É um sentimento compartilhado por muitos, e todos têm a consciência de que as coisas não estão certas. Contudo, parece que a solução para essa insatisfação ainda permanece incógnita, deixando todos sem uma direção clara a seguir. Hoje, desejo compartilhar a importância de cultivar um coração bonito e puro, repleto de coisas boas. Ao fazer isso, você se torna mais receptivo à bondade de Deus, permitindo uma comunhão íntima com Ele e estabelecendo um relacionamento profundo e significativo. A razão pela qual sigo meu caminho é porque testemunhei de maneira profunda e pessoal a influência transformadora do poder de Deus em minha vida. E Ele certamente realizará isso por você. A essência de tudo pode ser descoberta nas Escrituras Sagradas. Tenho plena convicção de que Deus é capaz de trazer cura a todas as áreas em que você enfrenta sofrimento. E você sabe, isso é algo que Deus deseja que realizemos. Portanto, acredito que o mais significativo nesse contexto é a maneira como vivemos nosso dia a dia. Todos nós temos a oportunidade de aproveitar férias, um dia memorável ou até uma viagem para realizar compras. Mas e como fica aquela rotina cotidiana, composta pelos simples e comuns dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se a sua felicidade se encontrar em Jesus, você conseguirá apreciar cada dia. Mesmo aqueles momentos em que as dificuldades parecem se intensificar. Antes de darmos início ao nosso encontro de hoje, gostaria de ressaltar algo muito importante. Deus te ama profundamente. Você é uma pessoa singular e especial para Ele. E saiba que Ele tem um maravilhoso plano reservado para a sua vida, independentemente das circunstâncias que estamos enfrentando neste momento. Por favor, guarde em seu coração que, no fim das contas, sairemos vitoriosos. Portanto, o Tiago já se rendeu à sua derrota, e agora só precisamos manter isso sempre em sua mente. Portanto, ao longo de hoje, amanhã e possivelmente até mesmo no dia seguinte, estarei compartilhando com você 6 formas distintas de identificar a presença da falta de perdão. Isso é fundamental, pois, para ser sincero, acredito que muitas vezes mantemos em nossos corações mágoas e ressentimentos por tanto tempo que nem percebemos a sua presença. Há 5 anos, alguém nos fez algo que nos deixou com um leve ressentimento, uma sombra que se alastrou dentro de nós. Desde então, temos evitado essa pessoa, ou, quando nos encontramos, preferimos o silêncio, deixando as palavras presas na garganta. Este tema é, sem dúvida, de grande relevância nos dias atuais, pois muitos de nós
carregamos em nossos corações a raiva, a amargura e a ofensa. A Bíblia nos adverte que, nos tempos finais, muitos se deixarão levar pelo ressentimento. E essa realidade ecoa com força em nosso cotidiano. Atualmente, é bastante comum que as pessoas se sintam ofendidas com facilidade. Outro dia, minha filha estava a caminho do supermercado e, ao atravessar a porta, acabou não percebendo a presença de uma pessoa que estava bem próxima e, sem querer, cortou a frente dele. Assim, ele a acompanhou até o estacionamento, estacionou seu carro e, em um impulso, saiu a criticando com veemência. No entanto, ela, surpreendida, respondeu: "Sinto muito, eu realmente não te percebi." E ele proclamou, com uma voz firme: "Você é uma mentirosa, você me viu e fez isso de propósito." Mas, olhe, na verdade ele não estava tão irritado assim com o que ela fez. A verdade é que ele era uma pessoa que carregava uma raiva interna. Quando algo frustrava, essa raiva transbordava e atingia a todos ao seu redor. É exatamente essa a realidade que estamos presenciando atualmente. É perceptível que muitas pessoas sentem uma profunda indignação em relação às situações atuais que o mundo enfrenta. Todos têm consciência de que as coisas não estão corretas, mas ao mesmo tempo há uma incerteza generalizada sobre como agir para provocar mudanças significativas. Essa frustração coletiva parece estar crescendo, enquanto as soluções permanecem nebulosas. Hoje desejo explorar o tema de como cultivar um coração puro e radiante, repleto de coisas boas que habitam em seu interior. Essa transformação interior é fundamental para que você possa captar a bondade divina e estabelecer uma verdadeira comunhão com Deus, criando um relacionamento íntimo e significativo com Ele. Vamos refletir sobre a amargura, o ressentimento, a dificuldade de perdoar e as ofensas que marcam nossas vidas. Atualmente, é comum nos agarrarmos a determinadas situações ou objetos, convencidos de que apresentamos razões válidas para fazê-lo. Refletimos sobre a situação e nos perguntamos: o que foi realizado realmente está equivocado? Pois bem, isso pode ser inteiramente relevante, mas há uma única razão que realmente pode nos redimir. E essa é o sacrifício do sangue de Jesus, independentemente das ações que os outros possam ter em relação a nós. Não existe razão que justifique agirmos de maneira que não seja condizente com o que Deus aprovaria. Eu entendo que, por vezes, essa ideia pode ser complicada de aceitar, mas é importante lembrar que Deus também é nosso justiceiro quando seguimos suas orientações, como perdoar e orar pelas pessoas ao nosso redor. Podemos ter certeza de que Ele se encarregará das circunstâncias, lidando com cada situação da maneira que for necessária na vida delas. Mateus 5,8 nos ensina que aqueles que possuem um coração puro são verdadeiramente abençoados, pois terão a oportunidade de contemplar a presença divina. O que isso quer dizer? Isso pode indicar que, ao chegarmos ao fim de nossas vidas e adentrarmos no reino celestial, teremos a oportunidade de contemplar a presença de Deus. Isso não quer dizer que seremos capazes de enxergar Deus com nossos olhos físicos aqui na terra, mas acredito, acima de tudo, que isso indica que você se tornará receptivo à presença divina, caso possua um coração puro. Você conseguirá perceber a voz de Deus com mais clareza se cultivar um coração puro. É essencial cuidar e manter a saúde do seu coração. É possível que nossas ações externas estejam alinhadas com o que é considerado correto e que, de fato, estejamos realizando a coisa certa. No entanto,
Se esses atos forem impulsionados por intenções distorcidas, isso revela um coração impuro. E Deus observa o íntimo do coração. Enquanto nós tendemos a observar as aparências externas dos indivíduos, Deus, em sua sabedoria, enxerga profundamente o que realmente reside no coração e na alma de cada um. Abençoados são aqueles que possuem corações puros, pois serão agraciados com a visão de Deus. Deus nos orienta a lidar com a amargura e o ressentimento, bem como a falta de perdão, de maneira profunda e transformadora. Nas Escrituras, somos chamados a perdoar aqueles que nos feriram, assim como Ele nos perdoa. É um convite à libertação, onde deixamos para trás o peso do ressentimento e encontramos a paz interior. Através do perdão, não só curamos as nossas próprias feridas, mas também abrimos espaço para o amor e a reconciliação em nossas vidas. A mensagem divina nos encoraja a viver em harmonia, deixando de lado a amargura e abraçando a compaixão, promovendo assim um ambiente de bondade e solidariedade. De fato, na versão da Bíblia amplificada, encontramos a expressão que sugere liberar e permitir que se afaste. Eu realmente aprecio isso. Libere. E, em certas ocasiões, nos perguntamos: se alguém traz à tona algo que fizemos há 2 ou 3 semanas, por que não pode simplesmente ser esquecido? Ele costumava me dizer isso sempre que eu levantava certos assuntos, especialmente durante aquelas conversas intensas e cheias de fervor. Eu trazia à tona ações dele que ocorreram, uma década atrás, e ele vinha com a pergunta: onde você guarda todas essas memórias? De que maneira você consegue guardar todas essas informações, não é mesmo? Seria essa a razão pela qual eu ainda não havia encontrado a capacidade de perdoar? Pode não ter sido uma questão que estivesse constantemente presente em minha mente. Mas, de fato, eu nunca havia enfrentado essa situação. Quando nos encontramos imersos em um estado de falta de perdão, é essencial enfrentar essa questão de maneira sincera. É fundamental abrir nosso coração para Deus, compartilhando nossas angústias e buscando arrependimento por qualquer ressentimento que tenhamos cultivado por tempo demais. Se essa dor persiste, é hora de voltarmos nossos pensamentos e orações àquela pessoa que nos feriu, oferecendo orações sinceras e ativas em seu favor. E há mais uma coisa que é extremamente valiosa: acredite sempre no que há de melhor. Ao invés de pensar que as pessoas agiram intencionalmente para te causar dor, que tal considerar a possibilidade de que elas não tinham a intenção de te ferir? Da mesma forma que aquele homem se irritou com a minha filha, isso não contribuiu em nada para que eu acreditasse que ela teria agido de má fé, como se fosse sua intenção cortá-lo deliberadamente. Ele optou por enxergar a situação de forma negativa, em vez de buscar uma perspectiva mais positiva. Entende? Provérbios 423. Que tal dedicar um tempo hoje, assim que o programa chegar ao fim, para refletir sobre o que se passa no seu interior? Uma vez que, na maior parte do tempo, isso acaba passando despercebido, o que está passando pela sua mente? Quais são as suas ações e comportamentos? Se existe algo em seu interior que você acredita que não faria Jesus se orgulhar, abra seu coração a Ele e converse sobre isso. Isso, minha amiga ou meu amigo, é o verdadeiro espírito da oração. Não é necessário sermos excessivamente religiosos a respeito da oração, como se fosse obrigatório adotarmos uma posição específica, escolher um lugar determinado, manter uma certa postura, ou até mesmo falar com uma entonação que soe muito formal e religiosa. Basta que nos conectemos com Deus em todas as coisas que nos cercam. E o mais incrível é que Ele está sempre ao seu lado,
em cada momento da sua vida. Você pode se comunicar com Ele a qualquer momento e em qualquer lugar, mas acima de tudo, lembre-se de proteger seu coração. É fundamental garantir que nosso coração permaneça puro e sincero. No trecho de Mateus 6, versículos 12 a 15, encontramos a essência do perdão. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos aqueles que nos devem, aqui é revelada a profunda conexão entre o ato de perdoar e a nossa disposição em liberar aqueles que nos feriram. Acredito que não podemos nem mesmo solicitar o perdão divino se não formos capazes de perdoar aqueles que nos cercam. E não nos abandone à tentação, mas proteja-nos do mal. Se vocês decidirem perdoar aqueles que os feriram ou pecaram contra vocês, o Pai Celestial também estenderá seu perdão a vocês. Agora, preste atenção e ouça com atenção, pois, se vocês não oferecerem perdão aos outros por suas faltas, igualmente, o Pai de vocês não estenderá seu perdão a vocês. Portanto, quantas pessoas habitualmente sentem remorso pelas ações que tomam, enquanto ao mesmo tempo guardam ressentimentos em seus corações contra outros indivíduos? E a Bíblia realmente não nos engana? Será que tudo que há nela é realidade? Se não conseguimos oferecer perdão às pessoas que nos cercam, será que Deus também não nos concederá seu perdão? Neste momento, creio que não há nada além disso que possa nos conduzir ao perdão. Permita-me acrescentar mais informações. Quanto mais veloz for ao realizar essa tarefa, mais simples ela se tornará. Quando esse sentimento se enraiza em seu ser, mais desafiador se torna soltar suas amarras. E, mais uma vez, permita-me afirmar que nunca podemos encontrar uma razão válida para manter a ausência do perdão em nossos corações. Pois é, Joyce, mas você não faz ideia do que me aconteceu. Independentemente do que tenha ocorrido, somos sempre chamados a exercitar o perdão. A Bíblia não apresenta uma relação específica ou uma lista clara do que devemos guardar. Nós deixamos aquilo para trás. Mas se alguém lhe fizer o mesmo, então você pode se permitir guardar essa experiência. O capítulo 24 de Mateus aborda de maneira profunda e reveladora os eventos do fim dos tempos, os últimos dias da história. Frequentemente ouvimos a expressão "acho que estamos vivendo nos últimos dias". E, em meio a tantas evidências, é inegável que, ao que tudo indica, estamos vivendo, sem dúvida, o que podemos chamar de os últimos dos últimos dias. O mundo contemporâneo está repleto de surpresas e situações inesperadas, verdadeiramente caóticas. E aqui é mencionado que, naquela época, muitas pessoas se distanciarão da sua fé. Recentemente, me deparei com uma estatística interessante que apontava que, ao longo da última década, cerca de 50.000 pessoas se afastaram da igreja. É fascinante refletir sobre esse fenômeno, não acha? Desejamos que a igreja não apenas mantenha seu tamanho, mas que floresça e se expanda cada vez mais. Durante esse período, muitos se distanciarão da fé, traindo e nutrindo ódio uns pelos outros. E muitos falsos profetas surgirão, levando muitas pessoas ao erro e à desilusão. Certamente, a Bíblia afirma que caso Deus não encurtasse os dias em função de seus escolhidos, nenhum ser humano conseguiria resistir ao engano que se aproxima da terra. Ele recomenda que você reze para não cair em armadilhas. É fundamental que mantenhamos uma prática constante de oração a respeito desse assunto, pois vivemos em um mundo repleto de ilusões e desinformações. No Antigo Testamento, é mencionado que chegarão tempos
em que o que é mal será visto como bom, enquanto o que é bom será interpretado como mal. Atualmente, estamos passando por esses momentos. Existem inúmeras situações em que as pessoas acreditam que algo é benéfico, mas na realidade se revela prejudicial. Devido ao crescimento da injustiça, o afeto da maioria das pessoas vai se tornar mais gélido. Certamente, o amor é a essência mais valiosa da vida. Jesus nos ensinou que, se de fato amarmos uns aos outros, cumpriremos todos os seus mandamentos, simplesmente vivendo em amor verdadeiro. Creio que esta deve ser uma das prioridades em nossa jornada de estudos. A ausência de perdão não está relacionada ao amor de forma alguma. As passagens de Marcos 11, versículos 23 a 26, são extremamente significativas e sempre me cativam. Elas trazem uma mensagem poderosa e de grande relevância. Discutem sobre a prática da oração e os fatores que podem obstaculizar a eficácia de suas invocações. Na verdade, afirmo que, ao descer desta montanha, se alguém disser a esta montanha, levante-se e lance-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar firmemente que tudo o que ele profere se realizará, assim será para ele. Por esse motivo, eu lhes afirmo, tudo aquilo que solicitarem em suas orações, com fé, confiança e a certeza de que se realizará, será concedido a vocês. Eu realmente sinto uma paixão profunda por isso. É uma forma sutil de comunicar que, embora a entrega do que você deseja possa demorar, a garantia é de que, em algum momento, isso chegará até você. Apenas não menciona o momento. Ele não menciona que você receberá em 3 meses ou que a entrega ocorrerá em 1 ano, mas afirma simplesmente que você receberá. Assim, nós acolhemos as promessas divinas por meio da fé e da perseverança. Neste exato instante, há alguém que está se esforçando para exercitar a paciência em sua jornada pessoal? E, se você está curioso a respeito, a paciência não se resume apenas à habilidade de aguardar. Ela envolve também a maneira como nos comportamos durante esse tempo de espera. Que tal aguardarmos um pouco? Quando Deus não atende aos nossos pedidos da forma que desejamos, nos resta a opção de aguardar. Contudo, essa espera pode ser vivida de diferentes maneiras. Podemos nos deixar levar pela tristeza, pela frustração e pelo descontentamento em relação às pessoas ao nosso redor. Ou podemos optar por uma abordagem mais otimista. Afinal, é possível esperar com esperança, mantendo uma atitude positiva e a crença de que nossa vitória está prestes a se concretizar. E eu realmente aprecio isso. Sempre que você se encontra em um momento de oração, se houver algo que te incomode em relação a alguém, isso não pode ser ignorado, certo? Se você guardar algum ressentimento em relação a alguém, pratique o perdão e permita que essa carga emocional se dissipe. E aqui está a essência. Desprenda-se, libere-se, para que seu Pai, que está nas alturas, tenha a capacidade de perdoar suas próprias imperfeições e fragilidades, permitindo que elas sejam finalmente libertas. E será que você está se questionando sobre isso de uma maneira profunda? A pessoa com a qual estou ressentida, será que realmente ela não merece o meu perdão? Ela sequer menciona que sente remorso? Sabe, mesmo que essa pessoa não tenha feito por merecer o seu perdão, você, acima de tudo, merece encontrar a paz interior. Conceda a si mesmo essa dádiva. Abra seu coração ao perdão. Acreditamos que, ao perdoar, estamos realizando um favor aos outros, mas, na essência, estamos cuidando de nós mesmos. É como se estivéssemos liberando a nossa própria alma de uma cela, permitindo-nos finalmente respirar
e viver em liberdade. Entende? Quando você se vê tomado por uma onda de amargura, ressentimento e ódio, ao passo que o perdão e a liberdade emocional lhe escapam, a sua vida se torna um verdadeiro fardo. Essa carga pesada transforma sua existência em um estado de miséria. Essa não é a forma ideal de aproveitar a vida. E definitivamente não é assim que Deus deseja que nós vivamos. O perdão pode ser uma jornada simples. Basta confiar a Deus essa tarefa e permitir que Ele passe a cuidar dessa questão com a sabedoria que só Ele possui. Ele será responsável por isso. Entretanto, se vocês não forem capazes de perdoar, o seu Pai Celestial também não concederá o perdão às suas imperfeições e erros. Gostaria de explorar com você o tema de pertencer a uma família, mesmo que a sensação de lar esteja distante. Em poucos minutos, você terá a oportunidade de aprofundar seu entendimento sobre o que isso realmente representa. É verdade que muitas pessoas conseguem renascer, tendo seus nomes registrados no livro da vida, mas infelizmente isso não garante que elas experimentem uma verdadeira e profunda intimidade com Deus. Embora a falta de perdão não comprometa sua salvação, é importante lembrar que esse estado pode interferir na qualidade da sua conexão com Deus. Cultivar o perdão, por outro lado, pode abrir portas para um relacionamento mais profundo e significativo com o divino. E é exatamente isso que ele deseja: estabelecer um laço de profunda conexão conosco. Ele não busca todas as nossas ações benevolentes. Claro, é fundamental realizarmos boas ações. Entretanto, o que Deus busca em primeiro lugar é estabelecer um laço profundo e significativo conosco. Anseia por uma conexão íntima e direta com você. A narrativa do filho pródigo é uma esplêndida e tocante história que ressoa profundamente com questões de amor, perdão e redenção. A narrativa é encontrada em Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Frequentemente recebe o título de O Filho Pródigo, mas creio que essa história vai muito além da jornada do filho que se distanciou. Na verdade, ela revela muito também sobre o irmão mais velho. É fascinante como as experiências e sentimentos de ambos os irmãos se entrelaçam, trazendo à tona temas profundos sobre amor, perdão e a complexidade das relações familiares. Você já parou para pensar na perspectiva do irmão mais velho? Hoje não vou tratar de todos esses assuntos, mas preciso que você tome uma decisão imediata. Você assistirá ao programa amanhã. E, caso não consiga vê-lo na data prevista, não se preocupe, pois terá a opção de assisti-lo pelo seu computador a qualquer momento. Estou prestes a mergulhar na leitura de uma história. Jesus prosseguiu. Era uma vez um homem que possuía 2 filhos. O filho mais novo dirigiu-se ao seu pai e falou: Papai, por favor, me conceda a minha parte da herança. O que você gostaria de saber? Estou aqui para ajudar. Não foi muito diferente de expressar: Pai, gostaria que você não estivesse mais aqui. Desejo meu dinheiro imediatamente. Essa não é uma atitude recomendável. De maneira surpreendente, o pai atendeu ao pedido feito por ele. Em certas ocasiões, solicitamos algo que pode não ser o que realmente nos convém. Entretanto, a grande sabedoria divina pode nos guiar de uma forma inesperada, permitindo que sigamos em frente e conquistemos aquilo que achamos desejado. Somente assim, ao vivenciarmos essa experiência, podemos perceber que, na verdade, não era isso que desejávamos. Assim, ele distribuiu a herança entre os filhos, concedendo ao primogênito a sua porção, enquanto o caçula também recebeu a parte que lhe era devida. Logo depois, o filho mais novo
reuniu todas as suas posses e partiu para uma terra distante. Lá, conforme relato bíblico, ele esbanjou sua fortuna de maneira descontrolada, entregando-se a uma vida sem restrições. Após gastar tudo o que possuía e se ver sem recursos, uma fome severa assolou aquela região e ele se viu numa situação desesperadora. Sem nada em mãos, teve que aceitar um trabalho com um criador de porcos, a ponto de sentir tanta fome que desejava, quase com avidez, comer a ração destinada aos porcos. É fundamental refletirmos sobre a profundidade da queda desse jovem, considerando o ponto elevado em que ele se encontrava anteriormente. Em algumas ocasiões, podemos nos sentir insatisfeitos com o que possuímos ou com a situação em que nos encontramos. No entanto, ao refletirmos com mais profundidade, percebemos que, na verdade, estamos muito melhor do que imaginamos. Assim, ele começou a trabalhar com um produtor de suínos, onde se viu imerso em suas atividades diárias, dedicando-se intensamente à tarefa de alimentar os porquinhos. Foi nesse momento que ele começou a refletir. Uma tradução sugere que foi nesse momento que ele alinhou seus pensamentos. E se pergunta se, talvez, alguns de vocês precisem repensar suas convicções de uma maneira um pouco diferente. Eu não quero apontar dedos ou fazer acusações, mas talvez a sua insatisfação esteja ligada a uma perspectiva negativa que você tem. Você não acha? Eu costumava transferir para ele o peso da minha felicidade, acreditando que não poderia ser verdadeiramente feliz devido ao que ele fazia ou deixava de fazer. Eu pensava, não posso ser feliz porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele outra coisa. Foi então que Deus me revelou: pare de depositar em ele a responsabilidade pela sua alegria, pois essa é uma responsabilidade que cabe a você. E assim, quando ele finalmente se deu conta da situação, exclamou: quantos dos trabalhadores contratados do meu pai têm abundância de pão? Tem uma infinidade de pratos deliciosos e até sobras à disposição. E, no entanto, aqui estou eu sentindo uma fome insaciável. Foi como se eu perguntasse a mim mesmo o que estou realmente fazendo. Por qual razão estou realizando esta ação? Estou prestes a iniciar minha jornada e logo estarei de volta ao lado do meu pai. Certamente, esta é uma mensagem realmente especial para todos que, de alguma forma, se distanciaram de Deus. Se você, por acaso, sintonizou este programa e tem a impressão de que o Senhor não irá te receber novamente, é importante que preste atenção ao que vou compartilhar com você. Ele declara: retornarei ao meu Pai e confessarei a Ele: Pai, eu cometi erros diante do céu e de ti, e já não sou mais merecedor de ser chamado de teu filho. Apenas me transforme em um dos teus fiéis servos. Ele nem pensava em reivindicar os direitos de filho. Sua única intenção era trabalhar para o pai em troca de um prato de comida. Após essa decisão, ele se levantou e dirigiu-se ao encontro de seu pai. Estou completamente encantado por isso. Porém, quando ele se aproximava, o pai, avistando-o à distância, foi tomado por uma profunda compaixão. Eu adoro isso. Ela apressou-se em direção ao filho, envolveu-o com os braços em um gesto afetuoso e selou aquele momento com um beijo carinhoso. Naquela época, os homens mais velhos não costumavam correr. Você entende? Para eles, era visto como uma falta de respeito correr. Ele estava tão cheio de alegria ao ver seu filho chegando em casa que esqueceu completamente de manter a compostura. Sem se importar com os olhares alheios, saiu correndo em direção a ele, transbordando felicidade. E sabe de uma coisa? Se você se voltar hoje e clamar:
Deus, eu anseio por retornar a ti. Ele também correrá em sua direção com amor e prontidão. Ele é o divino representante das segundas, terceiras, quartas oportunidades e quantas mais você necessitar, contanto que a sua sinceridade seja genuína. Caso você ainda não tenha experimentado um relacionamento com Deus por meio de Cristo, temos um recurso especial para você. Na sua tela, há um número que pode ser discado. Ao ligar, você terá a oportunidade de descobrir mais sobre como acolher Jesus em sua vida. E um de nossos atendentes estará à disposição para responder a todas as suas dúvidas e orientá-lo nesse caminho espiritual. Caso você deseje estabelecer esse vínculo com Jesus, eles estarão prontos para orar ao seu lado. Ele apressou seus passos em direção ao filho. Ela envolveu seus braços ao redor dele e o beijou com ternura. E então o filho se dirigiu ao pai, dizendo: Pai, cometi uma falta contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho? Já não mereço essa honra. Você se recorda que o pai dele não se limitou a sentar e simplesmente falar? Ele fez um discurso realmente impactante. Ele não afirmou, mas posso te garantir que você, de fato, prejudicou meu filho de uma maneira irreparável. Desperdiçou todos os meus recursos financeiros e ainda cometeu uma série de outras falhas. Você já se deparou com aquela situação em que alguém nos fere profundamente? Então, essa pessoa se aproxima, pede desculpas sinceras e, mesmo que esteja disposta a perdoar, surge aquela vontade de fazê-la sentir um pouquinho do peso da dor que causou. É como se quiséssemos equilibrar a balança das emoções antes de liberar o perdão. De fato, o pai dele não fez o menor esforço para fazê-lo sentir-se culpado. Ao contrário, manteve-se em silêncio ao ouvir suas palavras. Em vez disso, virou-se para seus servos e, com uma expressão de alegria, ordenou: Rápido, tragam o mais belo manto e coloquem-no sobre ele. Usem um anel em seu dedo e calcem-lhe sandálias nos pés. Num instante, ele começou a oferecer ao filho, que tinha se comportado de maneira tão equivocada, tudo o que havia de melhor em sua vida. Você prefere permanecer afastado de Deus ou está disposto a iniciar uma jornada que o leve a experimentar as maravilhas e delícias que Ele reserva para você? Essa é, de fato, a vontade dele para a sua vida. A arte de preservar o coração afastado de mágoas, como a falta de perdão, a amargura, o ressentimento, as brigas e as ofensas, é sem dúvida uma verdadeira chave para manter um relacionamento saudável e pleno com Deus. Traga o bezerro robusto e volumoso, pois estamos prestes a realizar uma festança exuberante para celebrar em grande estilo. É fundamental que abracemos mais celebrações em nossas vidas. A verdade é que muitas vezes nos deixamos levar pelas preocupações e pelos erros que cometemos. Já parou para refletir sobre a importância de valorizar e festejar as coisas que fazemos bem? Celebrar nossas conquistas, por menores que sejam, pode trazer uma renovação de energia e motivação. Vamos dar mais espaço para a alegria e reconhecer o que há de positivo em nossas ações. Embora você possa acreditar que ainda tem uma jornada extensa pela frente até alcançar seu destino, fundamentado nas Escrituras. É com gratidão que podemos refletir sobre o fato de que você não está mais na mesma situação de antes. E que tal celebrar essa conquista hoje? Porque este meu filho, que antes estava sem vida, agora retorna à existência. Ele se encontrava desorientado e, por fim, foi resgatado. Vamos dar início às nossas celebrações. Enquanto isso, o filho mais velho encontrava-se no campo, imerso em suas atividades. Ao retornar para casa,
foi surpreendido pelos sons vibrantes de música e pelos ritmos alegres da dança que ecoavam no ar. Permita-me afirmar que aqueles que exibem a atitude do filho mais velho parecem ter uma aversão à música e à dança, afastando-se de tudo o que é vibrante e alegre. Elas vivem imersas em sua infelicidade, e essa sombra as impede de enxergar a alegria alheia. Você sabia que indivíduos que se encontram em um estado de infelicidade tendem a não apreciar a alegria alheia? Ao ouvir as melodias envolventes e o ritmo contagiante da dança, ele se voltou para um dos seus criados e perguntou com curiosidade: o que está acontecendo aqui? Consigo visualizar que foi algo nesse sentido. Ele perguntou: o que é isso aqui? Disseram que seu irmão retornou para casa e seu pai, cheio de alegria, mandou matar um bezerro gordo, pois ele está de volta são e salvo. Assim, o irmão mais velho se deixou levar pela raiva, explodindo em uma explosão de fúria. Assim que ouviu a bênção que seu pai concedeu ao filho mais novo, uma onda de ira tomou conta de seu coração. Ele não ficou contente com o retorno do seu irmão. Ele não possuía um coração justo, correto? Ele realizou diversas ações corretas, mas sua essência estava em desacordo. É verdade que podemos realizar diversas ações tidas como boas obras, mas se a intenção em nosso coração não for pura, Deus certamente não se alegrará com isso. Ele ficou irritado e decidiu que não ia entrar. Eu adoro isso! Ele continuava fazendo parte da família, mas não se encontrava mais sob o mesmo teto. Embora ainda fosse um filho, ele não participou e aproveitou a festa. Posso fazer uma pergunta? Você faz parte da família, mas não reside sob o mesmo teto. Você experimentou um renascimento espiritual, mas ainda não estabeleceu um vínculo íntimo com Deus? É possível que existam alguns sentimentos guardados em seu coração. Isso não é uma acusação, mas sim uma reflexão. Talvez seja o momento de liberar essas emoções e permitir que elas sigam seu caminho, libertando-se do peso que podem estar trazendo. Ao final do programa, reserve um momento para conversar com Deus a respeito disso. Organize tudo isso e não permita que mais um minuto se passe com esse tumulto no seu coração.